cartola, tem polícia batendo para todo lado e tem jogador batendo e apanhando também. Aqui conosco o Arnaldo César Coelho, o Major Siqueira, responsável pelo policiamento nos estádios do Rio de Janeiro, e o sociólogo Maurício Murat, um estudioso do comportamento das torcidas. E direto dos estúdios da RBS em Porto Alegre, alô Porto Alegre, representantes das torcidas gaúchas, porque lá os juízes estão sofrendo e muito, ameaçam até uma greve, porque há 7 rodadas apanham nos campos. Vamos acompanhar então alguns lances vergonhosos do sul do país. Vamos acompanhar um a um. Primeiro lance, está aí para você acompanhar, 26 de julho, Santa Cruz do Sul. Em campo, os jogadores do Santa Cruz e do Dínamo deixam o futebol de lado e brigam por mais de 10 minutos. Isso dentro do campo, olha só. O juiz não sabe o que fazer. Professor Maurício, como é que dá para explicar tamanha revolta, tanto de jogadores quanto de torcida também? Eu acho primeiro que é lamentável isso ocorrer. Segundo, que eu acho que se explica muito pela desagregação do contexto social brasileiro. Desagregação da educação, do processo familiar. Eu acho que tudo isso, o desemprego, a recessão intensa e a impunidade, que é muito importante que se ressalte. Recentemente vivemos no país um processo incrível de impunidade que parece, todos esperamos, estamos ingressando numa nova fase. Vamos continuar apitando então. 20 de setembro, Venâncio Aires, ainda lá no sul. Os jogadores, acompanha aí, ó. Os jogadores do Santa Cruz pedem pênalti neste lance aí. Eles pediram pênalti aí. Olha o técnico invadindo o campo, é expulso. Depois o Guarani de Venâncio Aires faz este gol polêmico. Acompanhe. O juiz valida o gol. Não deu outra, né? No final do jogo, uma nova confusão entre a Brigada Militar e os jogadores do Santa Cruz. Acompanhe só. Major Siqueira, agora o senhor vai apitar. Quando que a PM tem que invadir o campo? Bem, naturalmente que tem que ter muita atenção quando, ao decorrer do jogo, ocorrem problemas dessa natureza. Existem momentos em que o árbitro, ele não consegue, por si só, como foi esse aí, manter a situação dentro da lei esportiva. É necessária a intervenção da polícia, naturalmente proteger o árbitro e aí sim fazer ver àqueles que invadiram a situação ilegal que se encontra sob o ângulo da lei esportiva e sob o ângulo da lei penal também. Muito bem, vamos para o terceiro lance agora que a gente vai acompanhar junto. Dia 23 de setembro, olha aí. Um pênalti contra o Brasil de Pelotas defendido pelo goleiro levou o técnico galego a invadir o campo em Santa Cruz do Sul. Olha ele aí, ó. O juiz Renato Marcília se defende como pode. Quem leva a pior é o Bandeirinha, o Joel Rocha. Olha só o rosto do Bandeirinha, a testa do Bandeirinha. Eu quero ouvir agora o Sidney Borba, lá em Porto Alegre. É torcedor do Brasil de Pelotas. Quero saber dele. O que você apita aí, Sidney? Por que tanta violência, Sidney? Bom, realmente o galego não deveria ter invadido o campo. É lógico que eu não sou a favor da violência, mas veja bem, eu estou defendendo o galego nesse caso aí, porque ele foi agredido primeiro. Eu acho que o juiz deveria expulsá-lo, seria o certo, expulsar. Ele foi no campo para pedir para o juiz parar o jogo, porque a torcida lá em Santa Cruz estava tirando pedra, jogando pedra no jogador. Eu não acredito que o Renato Marcília, que é árbitro da FIFA, agrida um treinador que invada o campo. Ele provavelmente deve ter se defendido da agressão desse treinador. O que eu não concordo é com o Bandeirinha, que entrou em campo, em vez de separar e acalmar, entrou agredindo. 4 de outubro agora. Acompanha esse lance aqui, mais um, ó. Lajeadense e Pelotas em Lajeado. Olha só, um funcionário, do Lajeadense reclama impedimento. Aí o funcionário invade o campo. Olha só, aí está ele. Ele invade o campo e cospe no juiz Silvio Oliveira. Na confusão, um torcedor chamado Bicudo é preso pela polícia. Olha o Bicudo saindo aí. E não é que o Bicudo está lá em Porto Alegre, no estúdio da RBS? Ô, Bicudo. Beleza, não é o Bicudo, é o Elomir Martins, o Bicudo. O que é que você fez, Bicudo, para ser preso? Bem, ali a gente estava apaziguando, como a gente sempre fez, né? A gente é contra a violência, lançou... O senhor só estava apaziguando ali? Eu fui ao portão falar com o tenente, pedi para que a Brigada Militar não agredisse. Aí simplesmente veio um sargento chamado Scherer, sargentinho lá, e me algemou, me tirou algemado do campo, certo? Tá calor aí no estúdio, Bicudo? Tá quente. Tá suando, hein? Tá gravando. Bom, vamos acompanhar mais um lance. Esse aconteceu no dia 11 de outubro, em Santana do Livramento. Aí está, um pênalti reclamado pelos jogadores do Grêmio Santanense contra o Aimoré.
E aí, tudo isso tornou-se um motivo de mais uma invasão de campo. Acompanhe só, todo mundo entrando em campo, polícia atrás, treinador e cartolas alucinados também atrás do juiz, gente no chão. Eu quero saber, então, do Zica Barreto, do Grêmio Santanense, torcedor do Grêmio Santanense. Como é que você explica mais essa confusão, Zica? Essa confusão aí, eu acho que pênalti ou não pênalti, só quem pode dar um pênalti nessa hora é o juiz. E também não tinha motivo para essas agressões. Você já invadiu o campo alguma vez? Eu já invadi campo, mas invadi para festejar, para fazer meu festejo, cair fora. E não aceito muito essa parte de agressão, porque a agressão não leva a nada. Tá certo. E o presidente do Grêmio Santanense pode pegar 720 dias de suspensão. O futebol gaúcho é hoje o mais violento do Brasil? Fica a pergunta. Não, eu acho que por esse lance aí, eu acho que foi errada a atitude tomada pelo presidente do Grêmio Santanense, porque a televisão mostra nitidamente que não foi pênalti. E se ele vai tomar 700 e poucos dias, como você está falando, eu acho que é pouco. Eu acho que um homem desse aí tem que ser eliminado do futebol. Bom, agora para terminar, eu quero rodar um lance aqui e saber a opinião de todo mundo. Vem comigo, vamos acompanhar. Ó, olha aí, foi no jogo de quinta-feira pelo Campeonato Paulista, entre Corinthians e Santo André. Fabinho do Corinthians escandalosamente faz esse gol com a mão. Já sai comemorando o Fabinho. Major Siqueira, se esse gol fosse contra o time da PM, o que o senhor faria? Realmente seria um desastre, né? Agora eu quero voltar para o sul, lá para Porto Alegre. Quero saber do nosso amigo Bicudo, lá de Lajeado. O que ele faria num caso desse? Se o gol fosse contra o Lajeadense, hein, Bicudo? Bem, boa noite. O negócio é o seguinte, aqui a gente tem engolido no seco muitas coisas, até piores que essa. E estão sendo julgados somente, como disse o professor Arnaldo, funcionários, jogadores, massagistas, médicos, mas os árbitros continuam impunes. Tá? Bicudo, você tem razão. O Wilton José da Costa tem que ser punido. Se nós prestarmos atenção no lance, a cobrança do tiro direto no meio do campo, o Wilton José da Costa ficou muito mal colocado, descolado do tiro onde foi cobrado. E o que é pior, o bandeirinha que estava na linha do impedimento, que é o auxiliar de árbitro, não auxiliou em nada. Pelo contrário, correu para o centro e deu o gol. Esse lance provoca um desequilíbrio de tal ordem que isso é indiscutivelmente gerador de violência. Eu acho que a Justiça Desportiva podia criar algum mecanismo de punição dos árbitros, porque ninguém pode ficar acima da lei, sobretudo num país em que estamos todos tentando construí-lo democraticamente. E o Fábio não fala nada? Boa noite. O que acontece aqui é que nós somos realmente tidos por todo o Brasil como torcida organizada, como um exemplo aqui no Sul. Nós temos bom relacionamento com o Grêmio, temos bom relacionamento com o pessoal do interior. Esses fatos realmente estão sendo noticiados, mas isso não é a realidade que aconteceram fatos lamentáveis, mas isso não é uma constante. Nós tivemos azar nessa semana passada ter havido fatos desse gênero, mas realmente isso não é a constante aqui no Sul. Inclusive sobre esse lance, eu quero entrar um pouquinho no campo do professor Armando, do professor Arnaldo, desculpa. Esse lance foi vergonhoso, isso não poderia ter passado como gol nunca, e eu vou plagiar você, Valentim. Esse lance até eu apitaria. Tá legal. Muito obrigado ao pessoal do Sul e eu quero aqui agora homenagear a torcida do Santo André, que engoliu em seco esse gol aí do Fabinho com a mão. Claro que o juiz não apitou. Nós vamos ficando por aqui, apitando sempre por um futebol sem violência nos campos do Brasil. Uma boa tarde para você.